Falar da história do sexo não é fácil. E isso porque o sexo é a história. Nenhum de nós estaríamos aqui se não fosse uma relação sexual entre duas pessoas. Se bem que hoje em dia as coisas são diferentes, né? Existe inseminação e tal, mas a maioria das pessoas ainda é gerada no ato sexual. Olha, como vai ser no futuro, eu não sei. Então, vamos falar sobre o sexo no passado e, claro, o sexo hoje em dia. Fala pessoal, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e caso ainda não tenha ficado claro, hoje eu vou falar sobre sexo. Bem, em cada período histórico, o sexo foi visto pelas sociedades de formas diferentes. Na pré-história, para muitas sociedades humanas, era algo extremamente casual. Tão comum que muitas delas simplesmente não enxergavam a conexão entre o sexo e a reprodução. Isso porque as pessoas transavam tanto, o tempo todo, umas com as outras, que não dava tempo de perceber que a mulher engravidou por conta de uma relação sexual que ela teve. Que doido, né? O sexo foi ganhando significados novos a cada período e lugar do mundo. E bem, é impossível falar de história do sexo e não falar de Grécia. Essa civilização tinha uma relação no mínimo curiosa com a sexualidade. No livro Na Cama com os Gregos Antigos, o historiador Paul Crystal afirma que a masturbação era bem mais aceita socialmente do que é hoje em dia. As pessoas falavam sobre se masturbar normalmente, como se estivessem falando sobre o almoço de domingo. E tem outra coisa que a galera da Grécia Antiga aceitava melhor que a nossa época: a homossexualidade. Porém, avançando alguns muitos bons anos, já na Idade Média, o sexo foi visto de uma maneira bem louca. A Igreja Católica, naquela época, dizia para os seus fiéis que eles não poderiam ter relações sexuais aos domingos, pois era dia do Senhor. Ah, e também tinham práticas proibidas. A única posição permitida era o famoso papai e mamãe. O argumento da igreja era que essa posição dava a menor quantidade de prazer para o casal. Sim, a ideia não era deixar o casal sentir prazer, era apenas a reprodução. Mudando um pouco de assunto, lá por 1890, o sexologista alemão Magnus Hirschfeld já mencionava algo chamado anestesia sexual, se referindo a pessoas que não sentiam o desejo de fazer sexo. Hoje conhecemos essas pessoas como assexuais, ou seja, que não sentem ou sentem muita pouca atração sexual por qualquer pessoa. Mas é de atração sexual que eu tô falando. Existem muitos assexuais que sentem sim atração romântica por outras pessoas, ficam juntos e até se casam. Elas só não têm relações sexuais, sabe? Mas vem cá, cientificamente falando agora, o sexo só serve pra reprodução mesmo? Quando você faz sexo com alguém, você tem um monte de benefícios. Fortalece o sistema imunológico, melhora o sono, alivia dores no corpo e até fortalece os ossos. Além de, claro, desestressar. E olha só o que a psiquiatra a doutora Carlisa Silver tem a dizer sobre isso. Inclusive ela deixou um convite aí pra vocês. O sexo, ele serve para milhares de coisas. Quem tá assistindo o vídeo, eu vou fazer um desafio. Cada um pode escrever uma utilidade do sexo e a gente vai ter milhares de comentários diferentes. Porque o sexo hoje, ele serve para uma infinidade de coisas. Ele serve para ter o gozo, ter a satisfação sexual. Ele serve para fazer um laço físico entre pessoas. Ele serve para fazer um laço afetivo entre pessoas. O sexo pode servir como um jeito de subjugar outras pessoas. O sexo, ele pode ser um jeito de manter o seu casamento mais quente. E o sexo pode também ser um jeito de você reproduzir. Então, o sexo hoje, ele tem milhares de funções e eu nem consigo falar nem imaginar todas elas. A doutora Carlisa disse algo muito legal. O sexo serve para criar conexão. É como se você estivesse num estado de vulnerabilidade máxima naquele momento. Você sai da sua armadura e se mostra de fato para o outro. Realmente se abrir para alguém, contar tudo que passa pela sua mente, todas as suas inseguranças, seus problemas, é algo difícil de fazer normalmente, não é? Quando você tem relações sexuais com uma pessoa, você tá mostrando algo tão íntimo seu que você acaba se sentindo confortável o suficiente para compartilhar outras intimidades. Não só as do seu corpo, mas as da sua mente e principalmente as do seu coração. Não tem como a gente encontrar a origem do sexo. O sexo é a origem. Por isso mesmo não faz nenhum sentido tratar esse assunto como tabu. Só você conhece a si mesmo pra saber o que te dá prazer. E se fizer bem pra você e pra quem está contigo, o resto, meus amigos, o resto é irrelevante.